Olá a todos, bem-vindos. Eu sou o Explicador e na próxima série de vídeos vamos estar a realizar os exercícios do exame de Físico-Química A de 2022, época especial. E avançamos sem demoras para a questão número 1. A água, H2O, é uma substância que apresenta propriedades físicas e químicas particulares. 1.1. A molécula de água apresenta no total 8 ou 10 eletrões, dos quais 2 ou 4 são não ligantes. Ora, muito bem, vamos então fazer um esquema muito rudimentar de uma molécula de água. Temos o oxigênio, temos 2 átomos de hidrogênio e para o oxigênio vamos à tabela periódica. Vamos confirmar que só tem 8 eletrões, 2 na primeira camada e depois 6 para a segunda camada. 3, 4, 5 e 6. Como é que eu sei que só tem 2 camadas de eletrões? Porque o oxigênio está no segundo período da tabela periódica. Como é que eu sei que tem 6 eletrões de valência? Porque o oxigênio está no grupo 16. Tiramos o dígito das dezenas e ficamos apenas com 6, que nos indica o número de eletrões de valência. E isto só para os elementos representativos. Para o hidrogênio, só temos que saber que só contém um eletrão. Okay? Agora, vamos estabelecer ligações até que, pelo menos, ou idealmente, todos os elementos desta molécula obedeçam à regra do octeto. Por exemplo, estabelecemos esta ligação. E agora, quantos eletrões temos para este hidrogênio? 1, 2, está fantástico, porque de qualquer forma o hidrogênio só tem uma camada de eletrões e está completa, portanto é o mais estável possível. Em relação ao oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eletrões de valência. Não é ideal, de preferência vamos estabelecer aqui uma outra ligação, por exemplo aqui com este átomo de hidrogênio que é ali a passar ao lado. Então agora vamos ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 eletrões de valência para o oxigênio. E, portanto, a molécula está na forma com a energia o mais baixa possível. Okay? Então, agora vamos só fazer a contagem dos eletrões. Quantos eletrões no total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. É no total, não são os de valência. Atenção. Portanto, são 10 eletrões no total. Quantos são não ligantes? Aqui nos hidrogénios não temos nenhum não ligante. No oxigênio temos 1, 2, 3 e 4. Este aqui do primeiro nível não faz sentido dizerem se são ligantes ou não ligantes, porque eles de qualquer forma nunca participam nas reações químicas. Portanto, os ligantes ou não ligantes são sempre os dos eletrões de valência. Portanto, são 4, 1, 2, 3 e 4 eletrões não ligantes. E onde é que está essa opção? Essa opção está a D. Ok? E portanto, a 1.1 já está. 1.2. A água pode ser obtida a partir da reação entre o dioxigênio, O2, e o dihidrogênio, H2. Tal reação é traduzida por O2 gasoso mais 2H2 gasoso origina 2H2O gasoso. Num recipiente fechado introduziram 6 mol de O2 e 10 mol de H2. Após reação completa, A. Foram obtidas 16 mol de H2O gasoso. B. Ficou por reagir 1 mol de O2 gasoso. C. Foram consumidas 6 mol de H2 gasoso. Ou D. Ficaram por reagir 2 mol de H2 gasoso. Então vamos lá analisar as quantidades que nos são indicadas. Num recipiente fechado introduziram 6 mol de O2. Então, 6 mol para aqui. Okay? Atendendo agora à estequiometria da reação, para cada 1 mol de O2 é necessário fazer uma reação com 2 mol de H2. Portanto, para eu conseguir gastar na totalidade destas 6 mol de oxigênio, é necessário ter no nosso recipiente 12 mol de hidrogênio gasoso. E quando isso acontece, eu vou produzir, portanto, 1 combina-se com 2 e origina 2, 12 mol de água. Okay? O que me indicam é que foram introduzidas 10 mol de H2 e não 12. Portanto, não foram introduzidas mol de H2, de hidrogênio, suficientes para reagir com todo o oxigênio que eu fui lá colocar. Só colocaram 10 mol. Okay? 10 mol, mais uma vez, atendendo à estequiometria da reação, só conseguem reagir na totalidade com não 6, mas sim 5 mol de O2. Portanto, é isto que na realidade se passou. Isto é, o nosso hidrogênio é o nosso reagente limitante. Okay? Quanto é que isto vai dar em termos de água? 1 mais 2 produz 2, portanto aqui dá 10 mol de água. Okay? Então vamos lá ver as nossas opções. Opção A, foram obtidas 16 mol de H2O gasoso. Não, foram obtidas 10. Portanto a opção A está fora de questão. B, ficou por reagir 1 mol de O2 gasoso. Sim, então, uma vez que foram colocadas 6 e só reagiram 5, ficou uma por reagir. De facto, sim. Vamos já ver as outras. A opção C diz,
foram consumidas 6 mol de H2. Não, para a nossa reação ser completa, e nós estamos a assumir que isso acontece, então, ou seja, o reagente limitante gasta-se na totalidade, foram consumidas 10 mol de H2. E D, ficaram por reagir 2 mol de H2. Não ficaram por reagir porque senão a reação não era completa. Consumiram-se as 10. Portanto, ficou por reagir 1 mol de O2 e isso leva-nos para a escolha da opção B. A 1.2 também já está respondida. 1.3. A água é uma substância que reage com ela própria, ainda que em pequena extensão. A reação de autoionização da água é traduzida por 2 mol de H2O líquido origina 1 mol de OH- aquoso mais 1 mol de H3O+ aquoso. Na tabela seguinte estão representados os valores do produto iónico da água, KW, a diferentes temperaturas θ expressas em graus Celsius. Explique, com base na análise da tabela, como varia o pOH da água pura em função do aumento da temperatura. Escreva um texto estruturado utilizando linguagem científica adequada. Ora, a leitura direta da nossa tabela indica-nos que, à medida que a temperatura aumenta, também o KW aumenta. Okay? Quais são as consequências do aumento do nosso KW? Então, o nosso KW é dado por concentração de H3O+, vezes a concentração de OH-. Okay? Portanto, quando isto aumenta é porque as concentrações destes dois íons também aumentaram. Em particular, na água pura, estas duas concentrações têm que ser exatamente iguais. Porquê? Porque eu tenho 2 H2O líquido, decompõe-se em H3O mais aquoso e OH- também aquoso. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que para cada 2 mol de água, eu produzi 1 mol disto e 1 mol disto. Portanto, estas duas concentrações, ou quantidades ou concentrações, respectivamente, têm que ser exatamente iguais. Por isso, eu posso substituir este cálculo do KW na água pura, exclusivamente na água pura, apenas por dizer que esta concentração é igual a esta, isto fica concentração de OH- a multiplicar por concentração de OH-, ou seja, K2 igual a concentração de OH- ao quadrado. Okay? Ou, se quiserem ainda, também podemos passar este quadrado para o outro lado, fica que a concentração de OH- é igual a raiz de KW. De qualquer forma, à medida que o KW aumenta, também a raiz de KW aumenta e, portanto, também vai aumentar. Isto aumenta com o aumento da temperatura. Okay? O que é que isso significa em termos de pOH, que é isso que nos interessa? Bom, o nosso pOH, como nós sabemos, pOH vai ser simétrico do logaritmo da concentração de OH-. Mas atenção, quando nós temos um pOH de 1, significa que a concentração de OH- é de ordem de 10 elevado a menos 1. Quando nós temos um pOH de 14, significa que a nossa concentração do íon OH- é 10 a menos 14. Portanto, aqui, pOH elevado, concentração muito baixa de OH-. Quando o pH é mais pequeno, então temos uma maior concentração de OH-. Portanto, à medida que aumenta a concentração de OH-, o nosso pOH diminui. Okay? E agora é mesmo só uma questão de pegarem toda esta informação e, num texto bem estruturado, dar a nossa resposta. Portanto, a questão 1.3 está respondida. 1.4. Quando se coloca uma determinada massa de água líquida num congelador, observa-se um aumento do volume de água durante a sua solidificação. Comparativamente à água líquida, o gelo apresenta maior ou menor massa volúmica e ligações de hidrogênio mais ou menos intensas. Ora bom, então a nossa massa volúmica é a quociente entre a massa e o volume de uma determinada substância. Se nos dizem que para a mesma massa, quando a água solidifica, o volume aumenta, automaticamente, portanto, isto é uma proporcionalidade inversa. Se isto aumenta, esta quantidade vai diminuir. Portanto, isto aumenta e, portanto, a massa volúmica ou a densidade diminui. Okay? Diminui. Muito bom. Agora, em relação às ligações de hidrogênio, são mais intensas ou menos intensas? Passam a ser mais intensas. Porquê? Porque eu passei de um líquido para um sólido. Portanto, os sólidos mantêm a sua forma quando estão dentro de um determinado recipiente. Porquê? Porque, em geral, as ligações são, neste caso, entre as moléculas de água, são mais intensas no caso do gelo, estas ligações de hidrogênio, e, portanto, por causa disso, mantêm exatamente a mesma forma. A água, como estas ligações são menos intensas, automaticamente tendem a distribuir-se das nossas moléculas de água aqui pela nossa
pelo nosso recipiente inteiro, ok? Porque estas ligações de hidrogênio aqui são menos intensas, ok? E pronto, basicamente é isto. A resposta a 1.4 então é a opção C, menor massa volúmica e ligações de hidrogênio mais intensas. Portanto, a resposta a 1.4 está dada. Olá, antes de irem, queria só pedir-vos para subscreverem o canal, ativem as notificações, deixem um like e partilhem nas redes sociais. Até uma próxima!